Para mim é sempre uma alegria sentar nessa cadeira e falar desse lugar, porque eu não vou ensinar nada para vocês, eu vou ensinar para mim mesmo. Toda vez que a gente escolhe um tema e oferece, na verdade esse tema vai ser desenvolvido aqui agora. Nós vamos explorar juntos. Na parte inicial eu vou, vamos dizer assim, descascando a laranja. E eu sempre gosto de lançar desafios para mim mesmo em temas que eu estou curioso, que eu estou interessado em entender sempre da maneira mais profunda possível. Hoje em dia se fala muito em feminicídio, uma coisa que aflige a sociedade, e a gente fica perplexo de tentar entender como as pessoas são capazes de atos tão bárbaros, pretensamente em nome do amor. E esse tipo de temática, ela nos remete a toda uma prospecção, uma reflexão de compreender melhor nós mesmos, de compreender melhor a natureza humana e de compreender melhor a vida. Porque desejo, paixão, amor são coisas que estão sempre acontecendo na nossa vida, numa intensidade maior ou menor. Nossa vida é permeada por isso. E ainda que a palavra nunca seja a coisa, as palavras tentam descrever coisas que estão além das palavras, que têm a ver com situações, realidades, energias fluindo o tempo todo. E as palavras muitas vezes são muito corrompidas. A gente precisa delas para essa comunicação, para essa reflexão, mas a gente tem que ir além delas. A gente precisa tentar ser o mais preciso em relação à utilização de cada uma delas, mas sabendo que o que a gente quer entender é uma coisa viva, é a nossa vida, é a vida acontecendo, muito mais do que nos apegarmos a palavras e a conceitos que a gente já tem e ficar repetindo coisas que não acrescentam, não nos transformam de uma maneira significativa. Então, esse tema do desejo, da paixão e do amor, a gente tentando ver sob uma perspectiva espiritual, talvez essas realidades possam ser compreendidas num contexto bem mais amplo e mais profundo. E o que seria uma perspectiva espiritual? A nossa mente, em geral, é uma mente muito materialista. Ela é uma mente condicionada a tudo que é externo, a tudo que é do mundo externo. E quando a gente se refere a alguma coisa espiritual, ou vira uma fantasia, um devaneio, ou a gente pensa no nosso espírito como um balãozinho que está flutuando aqui em cima do nosso corpo, uma coisa imaginária, abstrata, né? Mas quando a gente estuda um pouco da literatura esotérica, também chamada de teosofia, essa literatura, ela aponta que a realidade é multidimensional e nós temos existência simultânea em muitas dimensões. Isso é uma coisa meio estranha quando a gente ouve pela primeira vez. Mas se nós olharmos bem, essa dimensão externa física, a qual a gente vê o mundo e compreende o mundo com tudo que é externo, ela é apenas um aspecto, uma exteriorização da nossa vida. Porque a gente, ao mesmo tempo que está tendo essa vivência
nesse corpo físico, que é uma vivência temporária, porque esse corpo ele sempre é temporário, nesse exato momento, ou em qualquer momento, nós temos uma vivência emocional, onde ocorrem desejos, onde ocorrem medos, onde ocorrem impulsos, compulsões, tensões, enfim, nós vivemos simultaneamente no mundo emocional e no mundo físico. Da mesma matéria, uma outra dimensão, um outro nível de matéria, que tudo isso tem a ver, segundo essa literatura teosófica ou literatura esotérica, essas chamadas dimensões, tudo é matéria, só que em níveis de densidade progressivamente mais sutis, umas interpenetrando as outras. Então, aqui agora, ou a qualquer instante, nós temos existência também no mundo mental, onde os pensamentos vêm e voltam, projetam, imaginam, né? E, a partir desse mundo mental, nós planejamos a vida, nós geramos desejos, ou geramos repulsões, ou geramos preconceitos, ou geramos, enfim, crenças. As coisas estão acontecendo simultaneamente, física, astral e mentalmente. E essa mesma literatura indica que, mais sutil do que o próprio pensamento, existem ainda outras dimensões que a gente aqui, para tentar simplificar, chamaria de dimensões espirituais, dimensões que não estão sujeitas ao tempo da forma com que a vida material está sujeita. E que nós, segundo essa literatura, somos seres espirituais, seres que provêm dessa dimensão que é mais sutil do que o próprio pensamento e que vestem, vamos dizer, essas roupagens mental, emocional e física, tendo esse corpo aqui como um instrumento de duração temporária para experiências e desenvolvimento e despertar da consciência. Tudo isso aqui é um campo de provas, é um campo de relações e situações para ver se a consciência acorda sempre numa progressão mais ampla e maior. E a gente sabe que tudo é consciência. A própria literatura esotérica, ela aponta que tudo é vida no universo. Que assim como uma planta é vida e tem consciência, ainda que de expressão limitada, um animal é vida, tem consciência ainda com expressão muito mais ampla do que da planta, mas limitada até um certo limite. Nós, seres humanos, temos consciência, temos essa capacidade de pensar diferentemente dos animais. Nós somos animais racionais, porque nós temos todas as funções que os animais têm, os animais mais evoluídos, só que a gente tem uma capacidade mental de planejar, de raciocinar, de calcular, que eles não têm, né? E assim também, segundo essa literatura, o planeta é um ser vivo, é uma consciência viva. O sistema solar é um ser vivo, uma consciência viva. O universo é um ser vivo, uma consciência viva. Assim como no nosso corpo existem células que estão nascendo e morrendo o tempo todo, existem bactérias, existem micro-organismos, existem vírus que estão aí circulando, né? Nós somos um universo para esses micro-organismos. E segundo essa literatura esotérica ou teosofia, nós somos micro-organismos nessa superconsciência universal que vive, que se expressa, que se manifesta nesse mundo externo, mantendo a sua fonte e a sua origem em realidades subjetivas que têm a ver com dimensões progressivamente mais sutis do que essas que a gente conhece. Então, olhando, veja bem, a gente não precisa acreditar nisso, porque quando a gente é um investigador, a gente não acredita nem desacredita, a gente ouve.
e vai refletindo para ver o que faz mais sentido. Não é? Na época em que se pensava que a Terra era plana e alguns malucos vieram dizer que ela era redonda, e se pensava que o Sol girava em torno da Terra, e os caras falavam, não, a Terra é que gira em torno do Sol, né? Tudo aquilo parecia maluquice, e hoje são coisas óbvias para qualquer um, né? Então, essa coisa do universo ser um ser vivo, o sistema solar ser um ser vivo, né? O Sol ser o coração físico de um ser que, se ele apagar ali um pouquinho, acaba tudo, né? Assim como o nosso coração tem que bombear sangue para o corpo inteiro, e se ele parar, acaba tudo, né? Tudo é vida interligada por dentro, nessas dimensões mais sutis da existência. Então, a gente deve considerar isso não como crença ou não crença, mas ponderar, ver se faz sentido e, aos poucos, fazendo as nosso próprio juízo, a nossa própria compreensão, para tentar sair daquela mente convencional e se abrir a uma compreensão mais ampla e mais profunda. Muito bem, colocada essa perspectiva, a gente vai entrar na questão do desejo, da paixão e do amor. Eu acho que não existe palavra mais corrompida do que amor. Vocês concordam? E, ao mesmo tempo, uma palavra absurdamente poderosa, né? Ela, segundo essa literatura, ela tem a ver com o modo de se expressar dessa superconsciência que é o universo inteiro. Segundo essa literatura, essa superconsciência, ela se manifesta no nível que, vamos dizer assim, pode chegar um pouquinho mais próximo do que é o ser humano na sua contraparte espiritual. Ela se manifesta como vontade, amor e sabedoria. Vou tentar destrinchar isso. Como assim essa contraparte espiritual? Segundo essa literatura, nós, em essência, somos seres espirituais eternos, que viemos de uma trajetória muito longínqua, que passa pelos chamados reinos elementais, minerais, vegetais, animais, até estarmos nesse estágio humano. E vamos prosseguir, segundo esses textos dessa literatura, vamos prosseguir porque a evolução é infinita. A consciência de um Cristo é muito mais avançada, muito mais desenvolvida do que a nossa. Provavelmente a consciência do planeta é ainda mais ampla e mais profunda do que do próprio Cristo. E a consciência do sistema solar ainda mais vasta e ainda mais sábia e profunda. Então, toda essa manifestação nos planos espirituais, ela se dá por esse impulso, que é usada essa palavra vontade, eu não sei se essa palavra é a mais adequada, né? Que cria o universo inteiro, e que o universo ele é criado e recriado, segundo a literatura, né? Os indianos lá antigos falam falam nos chamados pralayas e manvantaras, que é o período de criação e destruição do universo, que, segundo eles, dura algo em torno de 4 trilhões e 700 bilhões de anos, uma respiração do universo, que é uma criação e uma destruição, e que ele teria essa vida cíclica, assim como nós temos uma vida cíclica. Muito bem, então nessa dimensão dita espiritual, o amor, a vontade é o que cria, o amor é o que une, e a sabedoria é o que discerne, é o que compreende dentro desse processo maior de evolução
e do desenvolvimento da consciência. Porque existe uma diferença entre consciência e matéria, né? A consciência, ela, através de sucessivos mergulhos na matéria, ela vai despertando cada vez mais em dimensões sempre mais amplas. Muito bem. Aí, quando a gente entra no nível pessoal, porque a nossa consciência é uma consciência pessoal, a nossa mente é condicionada a nós pensarmos como uma pessoa. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Você não é fulano de tal é só o nome lá do registro. Quem é você? Ah, eu sou arquiteto, engenheiro, sou professor. Não, mas peraí, isso aí são os atributos que você foi desenvolvendo. Você não é isso. Quem é você? Quando você vai fundo nessa pergunta, você é um centro de consciência, você é um foco de consciência, que oscila em níveis muito elevados, em níveis muito densos, e que está aí, e que está com esse corpo agora para decifrar aí essa existência sempre, se você quiser, né? Então nós temos essa consciência pessoal, nós somos pessoas. E essa é uma consciência condicionada. Por que ela é condicionada? Porque ela, desde pequena, ela foi acostumada, ela criou na mente uma autoimagem em que ela se vê como separada do mundo. Então existe o eu e o mundo, né? O eu e o meu. Tudo que vem a meu favor, bom. Tudo que vem contra mim, ruim. Então essa consciência pessoal, ela muitas vezes distorce energias que vêm dessa fonte primordial da vida, né? Então, segundo a literatura esotérica ou teosofia, a vontade espiritual, que é essa energia criadora do universo, ela, no mundo pessoal, ela se expressa como desejo. Eu quero, eu não quero. Tudo isso é desejo. E o desejo é uma coisa muito forte na vida de cada um. Vocês podem reparar que o bebezinho, ele não sabe nem andar, ele está ali no berço, mas ele sabe esticar os braços dizendo assim, eu quero colo, eu quero colo. Ele não fala, eu quero colo. Mas você vê que ele está se expressando, ele está expressando o desejo. Então, o desejo é uma coisa muito forte, muito inerente à natureza humana e ele permeia a nossa vida, quer a gente queira ou não. Desde o simples desejo de tomar um copo d'água, porque você está com sede, né? Até N outros tipos de desejos, até aqueles maiores, de ter uma carreira assim, assado, ou de atingir o nirvana, né? A gente está sempre projetando e querendo alguma coisa e não querendo também, porque o não querer é uma forma de desejo. Tudo que eu quero é desejo e tudo que eu não quero é desejo, de igual maneira, né? Mas o desejo é a vontade vestida nessa consciência limitada pessoal. E muitas vezes ela é fonte de problemas, é fonte de desarmonia, né? Você imagina, por exemplo, a consciência do estuprador. O desejo dele está ali em primeiro lugar, né? Quer dizer, ele não quer saber o que vai acontecer. Então, o exagero naquela energia vai causar sofrimento, vai causar desarmonia. Assim, em todas as relações, o desejo está presente de alguma maneira, seja o meu desejo de ganhar um dinheiro como empregado, seja o desejo do patrão de que eu faça um serviço em troca do dinheiro dele. Nas relações, o tempo todo,
um quer, o outro não quer, os dois querem agora, depois não querem mais. E aí você vê situações como essa do chamado feminicídio, que as pessoas se amavam muito e depois estão se matando. O que é isso? É amor? Onde é que entra o amor nessa história? Como eu disse, nessa dimensão espiritual que permeia tudo, o amor é a energia que une, que integra e que harmoniza. Mas essa energia trazida para o campo pessoal, se nós não compreendermos o real significado do amor, essa energia trazida para o campo pessoal, ela é traduzida como, não só como desejo, mas como apego, como possessividade, como ciúme. Vocês já viram coisa mais doentia do que o ciúme que nós temos? Aí você vai dizer, isso é amor? Ou isso é amor contaminado? É igual quando você vai tomar uma água, essa água é pura? Posso beber? Não, essa água é barrenta. Você vai beber? Então, o ciúme, que é humano, que todos nós temos, é a energia do amor presa na consciência pessoal, nessa consciência, nesse centro de consciência de isolamento, de que há uma separação entre eu e o mundo. Não é? Então, dentro da dimensão de onde essa energia se origina, é uma energia puríssima, imaculada, incorruptível, mas trazida para o plano pessoal, ela começa a ganhar as tintas do eu pessoal, do eu e do meu, que corrompe tudo. Não é? Então, a gente, vendo por essa perspectiva, por essa dimensão espiritual, de onde todas as virtudes se originam, a gente precisa discernir o que é desejo, o que é paixão e o que é amor. Vamos tentar entender primeiro o desejo. A gente tem que simplificar isso. Porque não adianta, existem muitas tradições espirituais que falam, até o próprio Buda falou, quando perguntaram ao Buda, qual é a causa do sofrimento? Ele disse, a causa do sofrimento é o desejo. Não havendo desejo, não há sofrimento. Né? Então, com base nessa e em outras tradições em que o desejo é colocado como a fonte do sofrimento, aí a pessoa pensa, bom, então eu vou ser sem desejo. Doce ilusão. Doce ilusão. Por quê? Porque ela vai continuar tendo desejos. E até a luta dela para não ter desejo vai ser um desejo. E vai ser uma fonte de conflito na vida dela. Então, a questão não é você desejar não ter desejo. A questão é você compreender a natureza do desejo. Compreender que o desejo é essa energia espiritual da vontade traduzida no plano pessoal e que o problema, ela em si não é o maior problema. O maior problema é o apego à satisfação dela. Por quê? Porque o desejo em si, ele é uma energia de movimentação, ele é uma energia. Porque dizem que o nosso corpo astral, que vive no mundo astral, sempre, ele é que nem o cavalo que puxa a carroça. Ele é energia de movimento. Diz que o mental é o cocheiro ali que guia os cavalos. Vai para cá, vai para lá. E o espiritual é o passageiro dentro da carroça, sendo levado por um mental e pelos cavalos. Isso é uma analogia lá do Oriente. Né? E a carroça, com tudo, é o corpo físico. Então, o emocional,
ele é energia de movimento. Então, você fala assim, então você não deve ter desejo. Então eu vou virar um vegetal. Nada a ver, né? Porque a gente precisa da energia de movimento. Agora, na medida que a gente se apega à satisfação do desejo, aí ele é fonte de sofrimento. Por quê? Quando o desejo é tratado, é lidado, quando você lida com o seu próprio desejo com leveza, com um certo desprendimento, muitas vezes ele vai ser satisfeito, outras vezes ele não vai ser satisfeito, e você vai continuar fluindo com a vida, de bem com a vida, não é? E você não vai ficar frustrado, enraivecido, depressivo, porque o desejo não foi realizado. Se você compreende que nunca todos os desejos vão ser satisfeitos, você aceita com naturalidade esse fluxo, e essa energia de movimento ela é bem aproveitada. Você acaba direcionando para coisas factíveis e benéficas, ao invés de ficar apegado a coisas que não são para você, que não são a sua realidade, o seu destino, seja lá o que for. Não é? Então a energia do desejo ela é muito importante na nossa vida, mas desde que exista a liberdade da consciência em relação a ela. E isso nem sempre acontece, né? Porque toda vez que a gente fica aborrecido, toda vez que a gente fica irritado, existe um desejo sendo contrariado na nossa consciência. Então vocês percebam que aprender sobre o desejo, aprender a lidar e a não negá-lo, não querer extirpá-lo, mas não se apegar à satisfação dele, te traz uma liberdade, te traz uma leveza, né? E, como eu disse, querer não ter desejo também é um desejo. Isso vai gerar conflito. E o conflito vai só desperdiçar a energia da pessoa. A gente precisa da energia para se conhecer, para compreender a natureza humana, para compreender a vida, para desbravar esse mistério da existência. E se a nossa energia é consumida no conflito, não vai sobrar energia para outras coisas tão ou mais importantes, não é? Quando é que o desejo vira paixão? Porque o assunto do feminicídio, ele já tem muito mais a ver com a paixão do que com o amor, né? Você, para chegar lá e matar uma mulher com o pensamento, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. É um amor às avessas, é um negócio tão pervertido, tão distorcido, que não tem nada de amor, só tem egoísmo puro. Mas aquilo, o desejo que ele é alimentado e nutrido pelo pensamento, ele vira paixão. Então é interessante que nessas várias dimensões que nós vivemos simultaneamente, física, emocional, mental, espiritual, sempre, o corpo, a gente sabe que tudo é lento, né? Você, para ir para casa, tem que pegar o ônibus, o carro, ou vai a pé. Todo deslocamento é mais trabalhoso na dimensão física. Mas na dimensão emocional, o desejo, ele gera movimento e ele é um pouco mais lento. Quando você está, por exemplo, aborrecido, né? Você fica de mau humor, até você conseguir dissolver aquele mau humor, aquele aborrecimento, às vezes leva um tempo, você não consegue na hora, né? Então, se você comparar a nossa consciência no emocional e a nossa consciência no mental ela é bem mais rápida, mais solta, mais ágil, enquanto que no emocional o carro leva um tempo mais para embalar, não é assim? Então, com o pensamento, a gente gera emoções, a gente gera desejo, né? Você vê uma coisa, gosta daquela coisa,
eu quero. Aí a energia do desejo entra em movimento. Ou então você vê uma coisa, não gosta daquela coisa, eu não quero. Aí a energia do desejo, sob a forma de resistência, entra em operação. Não é? Então, o mental, ele está o tempo todo criando, manipulando, interferindo no mundo dos desejos. Quando a gente usa aquela expressão popular, não bota lenha na fogueira, né? Você vê que a coisa ali do ponto de vista emocional está uma fogueira, está uma confusão. Espera aí, calma, não bota lenha na fogueira, porque se você começar, a coisa só vai esquentar mais. Não é assim? Então, a paixão, ela é o desejo alimentado, nutrido pelo pensamento. E ela não só é capaz de fazer um cara ficar rico, como é capaz de fazer o cara se suicidar. Né? O cara que só pensa em ficar rico, e trabalha, e busca, e tenta, e vai de um jeito, vai do outro, ele acaba ficando rico. Não sei o que ele vai fazer com essa riqueza depois, mas ele vai, né, porque é energia de movimento. E o cara que começa a pensar em se matar, ele pensa uma, pensa duas, pensa três, chega uma hora que o emocional foi tão nutrido por aquele pensamento, que aquilo é maior do que ele e arrasta ele para fazer a besteira. Não é? Então, a nossa energia emocional, o nosso corpo emocional, que vive na dimensão emocional, ele é movimentado a partir daquilo que nós projetamos no mundo mental. E a paixão, vista sob essa ótica, ela é uma obsessão, ela é uma doença, ela é uma coisa que leva pessoas a fazerem coisas abomináveis. Aí eu pergunto, mas então não tem lugar para paixão na nossa vida? Aí a gente volta ao mesmo ponto original. Assim como o desejo não é o problema, e sim o apego à satisfação dele, que é o problema, a paixão ela é extremamente necessária. O problema é o apego ao objeto da paixão. Né? Porque a paixão sem objeto, ela é intensidade, ela é vida. Né? Se você é apaixonado pela vida, você é apaixonado por esse processo maravilhoso, você tem energia, você tem intensidade, você é vibrante, você está sempre... Enquanto que sem paixão, a vida é insossa, né? A vida é sem graça, sem beleza, nada, né? Então, o problema da paixão não é ela, porque ela, dentro de uma perspectiva espiritual, ela tem a ver com amor e não com desejo. Mas na perspectiva pessoal, ela tem a ver com desejo e não com amor. E tudo isso somos nós, é a nossa consciência, porque nós somos ao mesmo tempo o ser espiritual, ao mesmo tempo o mental, ao mesmo tempo o emocional e ao mesmo tempo o físico. E a nossa consciência está transitando nesses níveis o tempo todo. Só que nós não percebemos, a gente só olha o físico, só olha o externo e não percebe toda essa vida pulsante acontecendo nas dimensões subjetivas nossas e da própria natureza, porque o mundo e o universo também têm essas dimensões subjetivas onde nós também temos existência. Então, a paixão é fundamental para você fazer qualquer coisa, para você se conhecer, para você compreender a vida, para você desbravar os territórios da verdade. Sem paixão, não vai. Mas a paixão sem objeto.
Porque a paixão focada no objeto, ela é desejo. E se não houver desapego, desprendimento, ela pode vir a ser destrutiva. E aí onde é que vem o amor? Falar de amor é quase que piegas, né? Amor. Até o McDonald's fala disso. Amo muito tudo isso. Como a gente degrada essa palavra? Talvez ela seja uma palavra tão ou mais sagrada do que a palavra Deus. Que a palavra Deus é outra palavra totalmente corrompida, né? O que se faz de negócio, de exploração em nome de Deus, até botar queimar nego na fogueira em nome de Deus, isso aí já teve, né? Palavra distorcida ao extremo, e assim é a palavra amor. Agora, se a gente quer entrar no território dela, no território onde essa energia universal puríssima está presente, a gente precisa conhecer um pouquinho do nosso equipamento físico, emocional e mental, para deixar eles assim, mais quietinhos um pouco e tentar chegar, talvez, à fonte, a essa fonte primordial. A gente pode ver exemplos grandiosos do que a gente, ou do que a literatura chama de amor. Aquele exemplo do Cristo na cruz sendo assassinado e falando assim: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é um exemplo gigantesco de amor. Que o cara está sendo assassinado, em vez de estar preocupado consigo, ele está preocupado com quem está matando eles. Não é? Um outro exemplo de amor extraordinário, ainda que a compreensão de que o sistema solar é um ser vivo, talvez leve muito tempo para isso ser uma compreensão comum, assim como a compreensão de que a Terra é redonda e que ela que gira em torno do Sol. Mas você imagina aquela estrela chamada Sol irradiando luz e calor para o sistema todo, sem pedir nada em troca, sem escolher para quem que ela dá. Né? Pura doação, sem retorno, para justos, injustos, para criminosos, para santos, para gordos, para magros, altos, baixos. Isso é amor, na mais alta esfera. Mas é muito difícil compreender isso. Então, tentando trazer essa energia espiritual para a nossa vida, a gente vai acabar chegando à compreensão de que o que afasta ou isola a energia do amor, a energia universal do amor nas nossas vidas, é a nossa consciência pessoal, egocêntrica, autocentrada. Essa consciência pessoal, egocêntrica, autocentrada, que é o nosso instrumento de ação no mundo. Nós nos relacionamos com o mundo através desse software. O nosso software é a nossa consciência pessoal autocentrada. Ele precisa ser suavizado, ele precisa ser menos egocêntrico, menos egoísta, mais leve. Não que a gente vai deixar de ser egoísta, porque eu acho que o egoísmo só vai ser extinto por inteiro num estágio evolutivo maior.
Mas o simples perceber o nosso egoísmo já nos faz um pouco menos egoístas. Porque o egoísmo nos possui de uma maneira tão forte, tão violenta, e nós não percebemos, nós nos achamos ótimos. Nos achamos pessoas bem razoáveis, né? Os que têm a boa autoestima, tem os outros com a baixa autoestima que se acham os piores da existência, que tudo isso é autoimagem. E como autoimagem, não é real, é imagem. É lógico que você precisa ter esse centro de consciência, você precisa lembrar o seu nome, o seu endereço, a sua profissão, né? Você precisa se relacionar com o mundo e você precisa desse software. Mas para que ele ser tão alimentado com a autoimportância, ser tão alimentado com o bom é o que vem para mim, o resto não me interessa? A nossa mente é viciada nisso. E a gente precisa perceber essa mente operando para dizer, espera aí, uma coisa que funciona inconscientemente, quando ela é percebida, ela já perde a sua força inconsciente e nós já começamos a ficar livres dela. Então, falar de amor não é falar do amor romântico, não é falar do amor no sentido da caridade, é tudo isso. Mas é muito mais do que isso. E a gente vai descobrir que essas virtudes que existem no plano espiritual, elas só vêm para a nossa vida à medida que nós vamos compreendendo a nós mesmos, à medida que nós vamos conhecendo e compreendendo esse fluxo de energias que está o tempo todo. Nós somos um vórtice de energias espirituais, mentais, emocionais e físicas o tempo todo. E o autoconhecimento é o percebimento cada vez mais frequente, cada vez maior, a cada novo momento, do fluxo dessas energias, que são boas e ruins. O bom e o ruim já é um julgamento que a gente coloca para elas, mas a verdade é o que ela é, não é o julgamento que a gente faz dela, né? E na medida que a gente vê as partes mais grosseiras da nossa natureza, do nosso emocional, do nosso mental, estar consciente vai permitindo que essas partes mais grosseiras vão ficando mais refinadas, mais sutis. Aqueles nódulos de energia presos vão se soltando, se dissolvendo, né? Então, o amor é a única energia que pode fazer com que a vida na Terra seja como se diz que é a vida no céu. Na verdade, o céu não é um lugar longínquo. O céu é essa dimensão que nós temos existência e que o universo também tem existência, onde tudo é harmonia, onde existe a energia criadora, onde existe a unidade de todas as coisas. Agora, para que nós possamos nos abrir a isso, nós precisamos cada vez mais ir compreendendo o equipamento que temos, porque cada ser humano, em essência, é um sol espiritual brilhante, eterno. Essa é a nossa real natureza, que está obstruída pelos equipamentos que nós temos nessa existência ou nesse mergulho. A gente pode chamar a vida transitória nesse mundo material, entre o nascimento e a morte, como um mergulho na matéria. O bebê chega puro, mas puro. E aí ele vai acumulando nessa passagem, né? Cria o eu e o meu. Por isso que a criança tem pureza que o adulto não tem. Por quê? Porque o eu e o meu foram sendo construídos ao longo daquele mergulho ou encarnação, se a gente quer usar essa palavra,
E aquilo ali, aquela trincheira egocêntrica, costuma ser o lugar onde o amor nem sempre consegue penetrar. O pensador que eu gosto muito, com quem eu aprendo muito, chamado Jiddu Krishnamurti, ele falou uma vez assim: onde o eu está, o amor não está. Então, sempre que você se coloca em primeiro lugar, o amor está fora. Agora, quando você não se coloca em primeiro lugar, quando você pensa no outro, quando você abre o espaço, uma vez para o outro, o amor pode vir. Isso está na Bíblia também, quando aquela parábola dos últimos serão os primeiros, é a mesma coisa. Né? Aquele que se coloca em primeiro lugar, ele pode até conseguir mais coisa, mais posição, mais dinheiro, mais o que for, mas espiritualmente ele vai para o último lugar. E aquele que não pensa tanto em si e se preocupa com os outros, com o próximo, ele se coloca em último lugar e a vida coloca ele lá no primeiro. Tipo Jesus assassinado, né? Espiritualmente desperto, fisicamente morto. Mas o despertar da consciência espiritual é uma coisa eterna, enquanto que as realizações e conquistas materiais são todas transitórias. Né? Então, eu não vou dizer que não possam existir energias misturadas, assim como às vezes você tem um veio de água pura e uma parte conexa tem uma água mais estagnada, mais barrenta e tal. Eu não vou dizer que numa relação pessoal não possa existir amor puro junto com desejo e junto com paixão. Agora, quanto mais a gente for capaz de perceber a nós mesmos nesse jogo de forças e de energias que operam através de nós e nos desprendermos, nos desapegarmos de tudo que é transitório, mais a energia do amor vai vir espontaneamente dessa dimensão essencial e eterna, onde nós temos a nossa existência, e irrigar a nossa vida, né? Como diz também esse mesmo autor, a vida sem amor é que nem um deserto estéril. Não nasce nada, não tem vida. Com amor, tudo germina, tudo floresce, tudo frutifica. Então, se a gente for capaz de encontrar no fundo da nossa consciência, no aquietamento das nossas emoções, no serenar dos nossos pensamentos, a gente for capaz de tocar essa dimensão primordial, origem da vida, fonte de tudo, né? E deixar o amor fluir a partir daí, o amor vai ser sempre libertador e livre. Porque o amor liberta. O desejo é que aprisiona. Né? E sempre que a gente tiver um conflito, vamos supor que você vive com uma pessoa, você tem um relacionamento com uma pessoa, e a pessoa gosta de outra. Hipoteticamente falando, se você ama, você vai dizer, vai com Deus, seja feliz. Porque você quer a felicidade daquela pessoa, você não quer a sua felicidade. Então, o amor sempre liberta. Ele não só eleva, purifica, harmoniza, mas ele liberta. Agora, a contrapartida pessoal dele é que nem o ferro e a ferrugem. O ferro é uma coisa que sustenta estruturas poderosas. E a ferrugem vai corroendo, quando você vê a estrutura... O amor é o ferro, o ciúme é a ferrugem, o apego é a ferrugem. Né? O próprio desejo sem desprendimento pode vir a ser a ferrugem. Né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui falando de amor a vida inteira,
Porque é fácil falar de amor. Agora, perceber a si mesmo, perceber-se egoísta e sem fazer disso um problema, para que esse egoísmo possa ir se dissolvendo de uma maneira natural e que ocorra uma transformação pelo ver a coisa como ela é. Né? Diz que a verdade é libertadora, não é assim? Então, quando você vê o ciúme, você olha para ele, você não nega, você não finge, você não foge dele, você vê, a consciência está ali. Ele era inconsciente, a consciência está ali. E por estar sendo submetido à luz da consciência, sem querer mudar nada, ele vai se transformando sozinho. Porque quando você diz assim, eu não vou sentir esse ciúme, ele vai sair num outro lugar que você não vai perceber. Então, quando você olha honestamente para o que for que esteja acontecendo dentro de você, nas dimensões subjetivas da existência, esse olhar direto, que não fica lutando contra a coisa, ele só... A coisa olhada ou percebida, ela se transforma. O que eu queria dizer para vocês, tentando fazer uma síntese disso tudo? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhecer-se a si mesmo não é acumular um mundo de informações sobre si mesmo. É perceber-se em movimento, subjetiva e objetivamente. É perceber a si mesmo, é perceber o outro, é perceber a natureza humana, é perceber a natureza em geral. Então, o tal do autoconhecimento, ele não é conhecimento no sentido convencional, no sentido de informação. O autoconhecimento, ele tem a ver com a percepção das nossas motivações, dos nossos desejos secretos, né? A gente pensa que as motivações não são importantes. Tem aquela frase horrorosa que diz assim, de bem intencionados o inferno anda cheio. Negativo, negativo. A boa intenção, estando na base da ação, ainda que você erre, ela vai ser o elemento de aprender com o erro. Enquanto que a má intenção, aí a gente nem fala, né? Ela já é destrutiva por natureza. Tem aquela passagem que perguntam ao Krishnamurti, dar comida aos pobres é um ato de amor? Aí ele fala assim, depende. Se você dá comida aos pobres para se eleger vereador, nada a ver. Ou se você faz isso para que vejam a sua magnanimidade, o seu altruísmo, tudo isso está na intenção. Não é. Se você faz isso esperando gratidão daquela pessoa para quem você está dando, não é. Por isso que ele diz, onde o eu está, o amor não está. E o eu tem a ver com as nossas intenções, com o fundo da nossa consciência. Então faz toda a diferença ter a boa intenção, ainda que a gente possa não ter a habilidade e a compreensão de acertar na ação, mas aquele que age com a boa intenção, ele vai aprender com o erro se acontecer. E na outra vez ele vai acertar. Enquanto que aquele que não se preocupa com as motivações pode estar se achando muito espiritual e, no fundo, está totalmente fora disso, né? A gente vê em pessoas que pretensamente querem trilhar o caminho espiritual, elas criam uma espécie de egoísmo, né? Eu vou me iluminar, eu vou atingir o nirvana, né? Isso aí é um egoísmo transmutado, uma ideia diferente, é o mesmo egoísmo. Agora, o amor não. O amor deixa a pessoa humilde, mansa, compreensiva, equilibrada. Ela
O coração dela consegue tocar o coração dos outros, né? É a única energia que faz essa vida ser um colosso. E ela também é sábia, por natureza. Tudo isso são virtudes que vêm dessas dimensões espirituais onde nós temos existência, onde o universo tem existência, e nós só precisamos conhecer a nós mesmos para remover todo o entulho que a gente acumulou nesses nossos equipamentos, né? E deixar a luz brilhar e iluminar o mundo.